Olá, continuando nossos exercícios, a parte de circuito. O exercício número 1, ele traz aqui um circuito que tem 2 resistores e 2 fontes. Qual sentido escolher? Logicamente, você escolhe sempre o circuito que tem a fonte, que tenha o maior valor. Epsilon 1 é 12, Epsilon 2, 6. Tem problema se escolher o contrário? Não tem problema. Só que você encontrar uma corrente negativa, tá? Então, vamos no sentido do epsilon 1, então no sentido anti-horário. Então, fica assim, ó, epsilon 1 menos queda de potencial no R2, queda de potencial no R1. Então, IR1 e R2 menos, porque a queda nos dois. Passa pela fonte 2 no sentido da placa maior para a placa menor, menos epsilon 2 igual a zero. Passa esse termo para o outro lado, então ele é menos, ele fica mais. E aí fica assim, ó, epsilon 1 menos epsilon 2 igual a IR1 mais R2. Aí passa esse termo dividindo, fica epsilon 1 menos epsilon 2 dividido por R1 mais R2. R1, 12, R2, 6, então 12 menos 6. Cada resistor aqui, um vale 4, o outro vale 8, então dá 12. Então, ficou 6 por 12, que vai dar meio ampere. No item B, ele quer a potência dissipada. A potência dissipada no resistor é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, R1 é 4. A corrente é meio. Então, meio ao quadrado dá 1/4. Então, 4 vezes 1, 4 dividido por 4. Então, dá 1 watt dissipado na resistência 1. Na resistência 2, o item C, RI ao quadrado, R2 ao quadrado. O R2 é 8. A corrente continua sendo de meio ao quadrado, dá 1/4. 8 vezes 1, 8, dividido por 4, 2 watts. Então, dissipou 3 watts. Agora, a potência, o item D, a potência que é fornecida pela fonte 1. Então, fornecida pela fonte 1 é R2 vezes I ao quadrado. O R2 é 8, I ao quadrado. Opa, desculpa. Estou voltando no item C, né? A potência é epsilon 1, que é 12, vezes a corrente, que é meio. Então, 12 vezes meio. 12 vezes 1, 12, dividido por 2, 6 watts. O item E, a potência fornecida pela fonte 2. Então, fonte 2 é epsilon 2 vezes I. Epsilon 2 é 6, o I é meio. 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3 watts. Observe a diferença aqui, que dá de 3 watts, que é o que foi dissipado na resistência. Item F. A fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia? A fonte 1 é a de 6 watts, ela fornece. E a fonte 2? A fonte 2 ele está recebendo 3 watts, ou seja, essa potência aqui não é fornecida pela fonte 2, ela é recebida, então ela recebe 3 watts. A fonte 1 fornece 6, 3 é dissipado na resistência e 3 é armazenado na fonte 2. Exercício 10. O exercício 10 agora nós temos cada um dos resistores, cada uma das fontes, são 2 fontes, com uma dissipação de energia com a chamada resistência interna. O circuito continua igual ao anterior. A diferença é que eu tenho dissipação dentro da própria fonte. Então, a figura 10 mostra qual deve ser o valor de R para que a corrente no circuito seja de 1 mA. Sabendo-se que epsilon é 2, epsilon 2 é 3. As resistências internas são de 3 ohms e ele quer saber o valor de R. Então, vamos lá. Percorrendo o circuito, começo pela fonte maior, 3, então vem nesse sentido.
Então, ε2 menos ε1. Aqui, dissipação de energia nas resistências, no R1 e no R2. E dissipação na resistência do circuito, menos IR. Então, você pode fazer um por um. Mas é porque ele quer o R, por isso eu já coloquei menos IR aqui em evidência. Poderia ter colocado aqui, mas ia me dar mais trabalho. Divide todo mundo por I. Então, esse aqui dividido por I. Esse aqui o I desaparece, esse aqui o I desaparece. E aí eu posso colocar o R em evidência. Passo ele para o outro lado. Então, fica R igual a ε2 menos ε1 dividido por I menos R1 mais R2. Substituindo os valores, vou encontrar uma resistência de 994 ohms. Item B, qual é a potência dissipada? Que é RI ao quadrado. Eu tenho a resistência, a corrente, ele me deu aqui, ó, 1 mA ou 10 a menos 3. Então, dá ao quadrado, então fica 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micro, então fica 994 microvatts que é dissipado. Bom, agora um circuito onde eu tenho duas fontes no mesmo sentido, todas duas com uma resistência interna e aqui uma resistência do circuito. Mas a pergunta é o seguinte, na figura, a fonte 1 tem uma força eletromotriz de 12 volts e a resistência interna de 0,016. E a fonte 2 tem uma força eletromotriz de 12 volts e uma resistência interna de 0,12. Ou seja, as duas fontes são de 12 volts. Acontece que aquele que tem uma resistência maior, resistência interna maior, se torna um elemento que fornece uma energia menor, ou seja, uma potência menor. Então, quem tem a resistência maior? A fonte número 1, que tem uma resistência de 0,16. Aí é o seguinte, as fontes são ligadas em série com uma resistência externa de R. Qual o valor de R para o qual a diferença de potencial entre os terminais de uma das fontes é zero? Então, ele quer que a diferença de potencial entre uma das fontes aqui seja zero. Para que isso aconteça, olha só, eu tenho aqui as duas fontes de 12 volts, 12 volts. A primeira, 0,16 de resistência interna, a segunda de 0,12 ohms de resistência. Como a fonte 1 é menor, porque ele dissipa mais energia, então ela pode apresentar uma diferença de potencial igual a zero. Então, aquela que tiver a força eletromotriz menor, ou seja, a potência menor, que dissipa menos energia, então eu posso fazer a diferença de potencial entre esses dois pontos igual a zero. Então, fazendo isso, fica assim, ó, ε1 menos IR1, então daqui até aqui, então R1, isso igual a zero. Então, I1 igual a ε1 sobre R1. O que eu estou fazendo? A diferença de potencial entre dois pontos da resistência 1 igual a zero. Agora eu vou percorrer toda a malha. Percorrendo toda a malha, segue o fluxo aqui, ó. ε1 mais ε2, ou seja, as duas no mesmo sentido, menos IR. Ok, ó. Vou colocar as três resistências juntas, tá? Porque agora eu vou percorrer tudo e eu não quero saber o R. Então fica menos IR1, menos IR2, menos IR. Como eu coloquei em evidência o menos I, então fica a soma ali dentro. Passo dividindo, o I é ε2 mais ε1 dividido por R. Mas eu disse que essa corrente, como eu poderia fazer a diferença de potencial sendo igual a zero, o I, que é o I que passa pelo 1, é ε1 sobre R1. Igualando os dois, quando eu igualo os dois, então eu vou ter esse termo aqui igual a esse termo aqui. Multiplicando cruzado, esse R1 multiplica isso aqui. Esse termo aqui, esse parênteses, multiplica pelo R1. Então, multiplicou aqui.
fazendo alguns ajustes, isolando porque eu quero R, por isso eu coloquei aqui em evidência, ó, eu multipliquei esse por esse e esse por esse. Então eu coloquei esses dois aqui já multiplicando, ó, e o ε1 vezes o R, para quê? Para colocar o R em evidência. Aí feito alguns cálculos, depois de fazer e colocar em evidência, encontrei a resistência de 0,04 ohms. 0,004 ohms. Aí ele pergunta, com qual das fontes isso acontece? Isso já comentei no início. Ou seja, só pode acontecer com aquela que tiver uma força eletromotriz, uma potência total, né, com a dissipação menor. Então, item B já está aí. 30. Na figura, as fontes ideais têm forças eletromotrizes de 10 volts e a outra de 0,05 epsilon, ou seja, metade da outra. Então, se essa aqui é 10, a outra é 5. No circuito aqui, a corrente que sai da maior, ela vai dividir entre R2 e R3. E aí eu escrevo três equações. I1 é igual a I2 mais I3. Segunda equação, percorrendo a malha do lado esquerdo, ou o ramo, né, esquerdo. Faço isso aqui, ó. ε1, está aqui. Queda de potencial no R1, então menos I1 R1. Descendo aqui, menos I3 R3 igual a zero. Equação 2. Lado direito, começando aqui pelo ε2, ó. ε2, como a corrente eu já disse que era para a direita, ele vai passar daqui para cá, então ganho de potencial, então aqui é mais I2 R2, desce pela resistência aqui no sentido da corrente, então menos I3 R3 igual a zero. E eu pego a equação 1 e vou substituir na equação 3. Oi. Só uma coisa aqui, ó. A substituição, a gente já até comentou isso na aula anterior. Dependendo do que eu fizer, eu não consigo chegar no resultado final. Então, vamos seguir o passo a passo, que é essa que tem as três variáveis. Observe que a equação 2 só tem duas, 2, 1 e 3. E a equação 2 só tem I2 e I3. A única que tem três variáveis é a equação 1. Então, vou seguir os passos. Ó. Pegar a equação 1 e substituir na equação 2. Então, fica ε1 menos I1, mais I1 é I2 mais I3. Então, aqui fica no lugar do I1, I2 mais I3. R1 menos I3R3 igual a zero. ε1, aí eu faço a distribuição. Ó. I2R1, I3R1, mas tem I3R3 aqui. Então, vou colocar o I3 em evidência, o menos I3, e aqui fica I3R1 mais R3 igual a zero. Chamei de equação 4. Tá? Bom, o que eu vou fazer da equação 2? Vou pegar o I2 em uma dessas equações. Tá? Em qual equação eu pego? Posso pegar nessa aqui ou posso pegar nessa aqui. Então, eu pego dessa aqui. Ó. Então, I2R2, passo aqui para lá, fica I3R3, o ε2 passa para lá, fica menos ε2, passo o R2 dividindo. Então, eu tenho essa equação aqui. Agora eu tenho a equação 5 e a equação 4. Todas essas equações aqui já não me servem mais, tá? Então, só tenho essas duas equações. O que eu vou fazer? Vou pegar a equação 5 e substituir na equação 4. Então, fica assim, ó. ε1 menos I2,
que está aqui. Então, substitui, ó, 3R3 menos Y2 dividido por R2, vezes o R1 menos I3, R1 mais R3. Mas no texto ele fala que as resistências são iguais, todas são de 4 ohms. Então, aqui tem multiplicando o R1 e dividindo o R2. Então, eu já cancelo isso aqui para facilitar os meus cálculos. Então, ficou Y1, está aqui, menos com menos mais, então mais Y2, menos I3R3, está aqui, menos I3R1 e R3. Então, joga esse I3, R3 para dentro. Então, ficou I3, R3, R1 mais R3. Quem é o I3? Passo o Y2 e o Y. Passo aqui para o outro lado, fica os mais, né? E eu somo Y1 com Y2. O Y1 é 10. O Y2 é a metade, então 5. Então, ficou 10 mais 5, que é 15. 3 resistências que eu passo dividindo. Então, 4, 4, 4, 12. Então, o I3 vai ser 15 dividido por 12, que vai dar 1,25. Então, eu encontrei o I3. Mas eu tenho a equação do I2. Está aqui. Então, no lugar do I3, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é 1,25. Então, o I2 é 1,25 vezes 4 menos 5. Mas essa conta aqui dá 5. Então, fica 5 menos 5. Dá 0. Ou seja, a corrente I2 é 0. Então, se a soma I1 é I2 mais I3 e o I2 é 0, o I3 também é 1,25 ampere. Esse aqui aparecem resistências que estão dividindo a corrente. A corrente divide aqui, para cá e para cá. Quando chega aqui, ela divide para cá e para cá. Ou seja, essas resistências 2, 3 e 4, elas estão em paralelo. Bom, mas eu vou resolver duas a duas. Eu poderia resolver as três ao mesmo tempo. Ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Tirar o mínimo, inverter. Só que os valores aqui são grandes. Eu teria que tirar um mínimo múltiplo comum entre 100 e 50 e 75. Então, achei melhor fazer duas a duas. Vou fazer o 3 com o 4. Fazendo o 3 com o 4, tem uma regra, né? Que é simplesmente parecida com a da capacitância. Só que lá é para capacitância em série. Aqui é para resistência em paralelo. Ó. Resistências em paralelo, você pode, duas a duas, calcular o produto pela soma. Então, R3 e R4 é 50 vezes 75, dividido pela soma que dá 125. Resultado, 30 ohms. E agora ficou, apenas dessas duas aqui, ficou uma paralelo com essa R2 aqui. Novamente, ó, R234, que eu vou calcular, paralelo com R2, fica R3, R4, R2, dividido pela soma. Então, vai ser o produto pela soma, 30 vezes 50, dividido por 80, que dá aproximadamente 18,75. Então, a resistência equivalente agora ficou assim, ó. Essa resistência aqui é o R1 com essa resistência equivalente que eu encontrei. Ou seja, aqui elas estão em série. Se elas estão em série, basta somar. Então, dá 118,75. O item B, ele pede, determine a corrente na resistência 1, ou seja, que passa aqui. A que passa aqui é a mesma que passa pela resistência equivalente, ó. É a corrente que desce aqui. Então, basta calcular pela resistência equivalente, eu achei a corrente. Então, Epsilon igual a resistência equivalente vezes a corrente. Passo a resistência equivalente dividindo. Como o Epsilon é de 6 volts, então fica 6 dividido 18,75.
que dá aproximadamente 0,0505 ampere. Item C. Da resistência 2. Agora, na resistência 2, você pode percorrer uma malha dessa aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho essa corrente aqui. Então fica assim, ó. Epsilon, percorrendo, queda de potencial na resistência 1, passo pela resistência 2, queda de potencial na resistência 2, igual a zero. Coloco o I2 em evidência, né? Passo para o outro lado, ó, passo isso aqui para o outro lado, fica mais, e passo o R2 dividindo. Então, I2 é igual a epsilon menos I1 R1 dividido por R2. Substituindo, fazendo as continhas, 0,19 ampere. Item D, da resistência 3. Né? Bom, da resistência 3, é só percorrer essa malha aqui. Mas acontece que aqui eu não conheço nenhuma das duas correntes. Então, achei melhor fazer aqui, ó, nesse ramo aqui, esse central. Percorrendo esse caminho aqui ou assim, tanto faz, né? O jeito que você percorrer. Então, preferi resolver achar essa I4 primeiro, porque eu tenho I2. Como? É isso mesmo que ele pede? Letra E. Mais fácil achar o I4. Tá? Porque eu tenho I2. Então, vamos lá. Letra F. Letra E. I2R2 menos I4R4 igual a zero. Passo aqui para o outro lado, fica mais, passo o R4 dividindo. Então, o I4 é igual a I2R2 dividido por R4. Eu tenho o I2, que eu já achei lá no item anterior, o item C. O R2 ele te deu, que é 50 ohms, e o R4 ele te deu 75. Então, eu achei o I4, ou achei a letra E, antes de achar a letra D. Volto para cá, percorro essa malha aqui, para o I4, para o I3, ó, que agora eu tenho o I4. Então, fica assim, ó, I4, R4, menos I3, R3, igual a zero. Passo aqui para lá, fica I3, R3, passo o R3 dividindo. Então, I3, I4, R4 dividido por R3. Achei 0,019 ampere. Bom, dos capacitores bem rápido, porque a gente já fez, né? Então, esses aqui são bem simples, que já foram exercícios entregues. Então, primeiro ele pede em que instante a diferença de potencial entre os terminais é igual, né? O VR e o VC. A diferença de potencial no resistor é R vezes I, no capacitor é Q sobre C. O Q é dado por essa expressão, o I, que é derivada disso aqui, é isso aqui. Então, substituir, ó, R vezes I. Então, R vezes I, que é isso aqui. No outro, Q sobre C. Ó, o Q, que é isso aqui, dividido por C. O C corta, o R corta, o epsilon corta, fica E elevado a menos T sobre RC, 1 menos E elevado a T sobre RC. Esse aqui passa para o outro lado, soma com esse aqui. Então, eu tenho uma vez, agora ficou duas vezes do lado de cá. Quem que sobrou do lado de cá? 1. Passo 2 dividindo. Então, E elevado a menos T sobre RC, ó, E elevado a menos T sobre RC, igual a meio. Aplico ln, fica menos T sobre RC, ln de meio. Bom, o RC eu tenho o R e tenho o C, então faço a continha, dá isso aqui, ou 0,208 milissegundos. Esse aqui também foi feito em sala de aula, ele te deu o epsilon, ele te deu o R e te deu o C, e o item L pediu a constante de tempo. A constante de tempo é só multiplicar o R vezes o C.
2,52 segundos. O B a carga máxima é o epsilon vezes c, ou seja, quando o exponencial é igual a 1. Então, é só pegar o epsilon, que ele te dá 12,0, e o C, que é 1,8 micro. Então, você vai encontrar 20,6 vezes 10 a menos 6, ou micro. Item C. Qual é a constante de tempo para que a carga do capacitor atinja 16 microcoulomb? Então, pega a expressão, no lugar da carga, você coloca o valor que ele pediu. Aí simplifica o micro, passo o 21,6 dividindo, faço essa conta, passo 1 subtraindo, vai ficar o menos do lado de cá e o menos do lado de cá, porque isso aqui vai ser menor do que 1, né? Quando passo para cá fica um número negativo. Multiplico por menos 1, aplico o ln, o menos t sobre rc fica em evidência aqui, e do outro lado fica o ln, vai encontrar 3,4. A mesma coisa, só que aqui dá em percentual, é 99%. Então, no lugar do que, você coloca 99% da carga total. O εc corta, fica 0,99. 1, passo 1 para cá, fica 0,01. Aí fica menos e elevado a menos t sobre rc, está aqui o menos. Aplico o ln, o menos t sobre rc desce, né? Aqui ficou menos, mas aqui vai dar o ln de um número. Então, a sua calculadorazinha ela vai fazer essas contas. Aí, menos t sobre desce, esse ln aqui vai dar negativo, aí vai dar 4,61 rc. E por último, 60, do mesmo jeito, só que agora ele te dá aqui um valor de uma fração que ele quer que você calcule. No item A, ele quer que a carga fique 1/3 da inicial. Então, um capacitor é descarregado através de um resistor, com múltiplos constantes de tempo T. Que múltiplo de constante de tempo tal é necessário para que o capacitor descarregue a 1/3. Então, se ele vai descarregar a 1/3, né? É isso mesmo, né? A 1/3 da carga inicial. Então, ele vai ter que descarregar 2/3. Então, Q, 2/3 de Q0, cortou, aí menos T sobre RC, aí aplico o ln também, né? E encontra esse valor no item A. Mesma coisa, ele quer a 2/3, então ele fica com 1/3. Aplico o ln, então você encontra 1,1 RC. Tá bom? Então espero que tenha bom proveito.